Pessoal, continuando aí o nosso conteúdo de probabilidade e estatística, nós vamos entrar agora na parte de variáveis aleatórias, né? Primeiro vamos trabalhar com a definição de variável aleatória. Vou dar um exemplo aqui. Imagine uma empresa que tem 500 funcionários e nós vamos sortear 20 funcionários desse grupo, certo? Então a gente tem um espaço amostral, né, um espaço amostral calculado a partir dessa possibilidade. Ele pode ser escrito assim, ou calculado através de combinação, ou calculado através da multiplicação, por exemplo, são 500 funcionários, né? Então 500, 499 são 20 funcionários a serem, né, sorteados, então você coloca 20 traços e vai colocando o número aqui. Como se trata de uma combinação, porque não importa se o sujeito é sorteado em primeiro ou em último, ele é sorteado, então você tem que dividir pelo número de pessoas, aqui no caso é 20, então 20, 19, 18, 17, assim por diante. Isso aqui são só formas diferentes de se calcular o número de elementos do espaço amostral. Lembrando que isso aí é um cálculo que ele está embasado na análise combinatória. Então, para calcular a quantidade de elementos de um espaço amostral, você precisa usar os conhecimentos de análise combinatória, verificar se é um arranjo ou uma combinação e por aí vai. Eu não vou entrar no mérito disso agora. Uma vez calculado o espaço amostral, né, para essa situação, esse sorteio de 20 funcionários, você tem assim diversas possibilidades, né? Então pode ser sorteado o João, o Pedro, o fulano de tal. Então, dentre os 500, você vai encontrar uma série de possibilidades. Cada uma dessas possibilidades, né, vai ser um elemento do espaço amostral. Então, os elementos do espaço amostral são esses 20 funcionários que podem ser sorteados. E como a gente calcula lá, existe uma quantidade grande de possibilidades, certo? Cada uma das possibilidades ela é chamada de elemento do espaço amostral. Em geral, o que nos interessa não é os funcionários em si, mas alguma característica. Geralmente, numa pesquisa estatística, você vai estar pesquisando assim, altura, se tem ou não tem curso superior, número de filhos e aí por diante. Né? Então, cada um desses grupos, né, cada um desses 20 funcionários que podem ser sorteados, você pode calcular algum tipo de característica, né, analisar algum tipo de característica que a pesquisa esteja precisando. Né? Então, por exemplo, eu posso calcular a altura média dos funcionários da amostra. Então, de cada um dos 20 funcionários que podem ser sorteados, eu posso calcular a altura média, número médio de dependentes. Então, eu posso usar esses elementos do espaço amostral para falar sobre a minha população como um todo. Certo? A cada amostra possível, ou seja, a cada ponto desse espaço amostral, cada uma das possibilidades de 20 funcionários que eu tenho, eu chamo de variável aleatória. E a cada uma delas eu associo um número. Por exemplo, a primeira possibilidade de sortear os 20 funcionários, a média de altura é de 1,80. Então aí eu chamo de X esse primeiro grupo e 1,80 é a média de altura. O segundo grupo de funcionários que pode ser sorteado, né? Aí eu vou chamar de Y. A média de altura deles às vezes é maior, é 1,90 e assim por diante. Então, cada um desses grupos de funcionários a gente chama de variável aleatória. Né? Então, a variável aleatória ela é uma função, porque para cada grupo, para cada elemento do espaço amostral, a gente tem um valor associado a ele, certo? A esses elementos, né, do espaço amostral, a gente usa letra maiúscula. Letra maiúscula. Por exemplo, o primeiro grupo lá de funcionários eu vou chamar de X, o segundo grupo de funcionários eu vou chamar de Y, e assim por diante. Cada elemento do espaço amostral eu atribuo a ele uma letra maiúscula. E aqui, né, o número associado a cada um deles eu atribuo uma letra minúscula. Por exemplo, o primeiro grupo tem 1,80 m de média, então esse X minúsculo é igual a 1,80 m para o primeiro grupo, que é o X maiúsculo. O segundo grupo, que é o Y maiúsculo, tem média de altura de 1,90. Então, o Y minúsculo é igual a 1,90. E assim por diante. Então, é assim que a gente trabalha com a ideia de variável aleatória. Certo? Então, por exemplo, duas peças boas, duas peças são retiradas sucessivamente sem reposição de uma caixa que contém 4 peças boas, 3 peças defeituosas. Né? Então, você tem numa caixa, você tem 4 peças boas, que a gente está usando a letra B, e 3 peças defeituosas, que a gente está usando a letra D, certo?
Aí você vai tirar duas peças. Qual que seria o espaço amostral para essa situação? Você pode tirar uma boa com uma boa, depois você pode tirar uma boa com uma defeituosa com uma defeituosa com uma defeituosa. Então, essas são as possibilidades. Você não tem outra possibilidade, são essas aqui, né? Certo. Aí nós vamos considerar uma variável aleatória. Então, seja o número de peças boas retiradas. Então, y maiúsculo, que aqui é uma variável, número de peças boas que poderíamos retirar. Então, você tem, para essa situação, pode ser que tenha uma peça boa, nenhuma peça boa, que é o 0, uma peça boa, que é 1, duas peças boas, que é 2, certo? Então, a gente pode montar aqui uma tabelinha simples, olha, BB, BD, BD, DB e DD. Cada uma dessas aqui são, na verdade, possibilidades para essa variável aleatória de número de peças boas retiradas. E aí a gente associa um número a letra minúscula aqui, ó, em relação ao valor. BB são duas peças boas. BD e DB é uma peça boa. DD é nenhuma peça boa. Então, a variável aleatória, ela é, na verdade, uma característica que se tem dentro do espaço amostral. E aí você vai quantificar quais são as possibilidades para essa situação. Por exemplo, vamos lançar duas moedas. Olha qual que é a variável aleatória. O número de caras obtidas. Então, o número de caras obtidas no lançamento de duas moedas é o que a gente chama de variável aleatória para esse exemplo. As possibilidades totais são cara, 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 coroa, coroa, cara e coroa, coroa. Essas são as possibilidades. Então, para essa nossa variável aleatória, número de caras, ou não tem nenhuma, que é essa situação aqui, ou tem uma, que é essa situação aqui, ou tem duas, que é essa situação aqui. Observa que a variável aleatória que a gente está chamando de x maiúsculo é algo que está se estudando, o número de caras obtidos. E na hora de apresentar ela, eu vou apresentar os resultados, que são os números, né? Aquela letra minúscula. Então, é 0 quando sai duas coroas, ou é 1 quando sai uma cara e uma coroa, ou é 2 quando sai duas caras, certo? Então, esse x maiúsculo, né, é o que a gente chama de variável aleatória. No exemplo anterior, a variável aleatória era aqui, cadê? Ó? Y aqui, ó, maiúsculo. Número de peças boas. Então, esse aqui é o número de peças boas, né? Aqui no lugar disso aqui eu poderia colocar Y maiúsculo também. Seria até melhor colocar Y maiúsculo aqui, ó, certo? Então, quais são as possibilidades de peça boa? 0, 1 e 2. Agora, nesse outro exemplo, a nossa variável aleatória é o número de caras obtidos, certo? Quais são as possibilidades de número de caras obtidos nesse aqui? 0, 1 e 2. Então, aqui já são as letras minúsculas que a gente trabalha.